Aleluia, glória ao Senhor. Mais uma palavra do coração de Deus para mi coração e para su coração. Ele que vai ver ele vídeo. E o Senhor me ha dado uma palavra à noite. E eu pedi uma palavra, Senhor, que palavra tu queres para que comparta amanhã? Palavra do coração tuyo para mi coração, para o coração de todos os que vão ver el vídeo. E o Senhor me ha dado uma palavra que está em livro de Miqueias. Miqueias capítulo 6. El verso 13. E por la mañana eu leí a palavra, leí o capítulo, mirei mais ou menos o resumo, porque não sou uma, estou começando, sou uma serva do Senhor que estou começando, estou aún bebendo leite, estou aún com o biberão e estou aí caminhando, passito a passito, pouquito, pero o Senhor é tão bueno, tão grande, que é Ele que faz coisas grandes, não somos nós outros, que é Ele que traz um pouquinho de entendimento, não? E hoje por la manhã, eu pensando, bueno, vou escapar-me desta palavra. A lo mejor saquei uma palavra, pero não era a palavra. Então, Deus me vai dar outra palavra. Pero, por la manhã, em meu devocional já me saiu todo hablando de arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Deja os malos passos, deja os malos caminhos. Deja a ira, deja o enojo, deja o orgulho, deja a soberba, déjalo todo. E eu disse, ai Senhor, pero como vou falar de isto se eu não sei falar? Se eu não sei falar. Bueno, Senhor, dá-me uma palavra, outra palavra. E outra vez pedi uma palavra para confirmar a testificação se realmente era em o livro de Miqueias. E outra vez o Senhor me ha dado em Miqueias capítulo 6. E eu disse, não pode ser. Gideon, 3 vezes não, com 2 já basta, Gideon. Aprende. E o Senhor me ha dado outra vez em capítulo 6 de Miqueias, verso 4. Eu vou estar lendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja tu, Senhor, abrindo os olhos de nosso entendimento. Que seja tu tomando nossa mente em esse momento cautiva a obediência a ti, para ser ministrado por tu Espírito Santo. Que seja tu regando nossos corações em este momento. Nossos corações sejam quebrantados por ti, Senhor. Em nome santo e poderoso de Jesus, que seja tu, Padre, nos dando conhecimento, nos dando discernimento para discernir e entender a palavra que tu vais falar conosco em esta manhã. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória ao Senhor. Miqueias. Aleluia, glória ao Senhor. Não sei o que passou, que se pôs na pantalla escura. Miqueias capítulo 6, verso 4 diz: Porque eu te hice subir de la tierra de Egipto, e de la casa de mis siervos te redimi. E enviei delante de ti a Moisés e a Arão e a Maria, que em português é Miriam. O verso 13 diz: Por isso eu também te hice enfraquecer, hirindo-te e assolando-te por tus pecados. Aleluia, glória ao Senhor. O Senhor recordando al pueblo, recordando, o Senhor falou através de Miqueias, quando o Senhor chamou al pueblo para que se apresentara delante do Senhor e que apresentara sua causa delante do Senhor, porque o pueblo seguia fazendo lo mismo, lo malo delante do Senhor, se o Senhor havia quitado, sacado o pueblo de Israel. Quando o Senhor disse no verso 4, porque eu te hice subir de la tierra de Egipto e de la casa de siervos te redimi. E enviei delante de ti a Moisés e a Arão e a Maria. Eu hice tanto por ti. O verso 5 ele disse: Pueblo mío, acuérdate agora que Pueblo mío, acuérdate agora que
Aconselhou Balaque, rei de Moabe, que lhe respondeu Balã, hijo de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conozca las justicia del Senhor, quando o Senhor ha librado el pueblo, ha librado Judá, su pueblo, porque Balaque rei, era rei de Moabe, enviou mensageiro a oferecer riqueza a Balã, para que maldicera o pueblo de Deus. E o Senhor não se lo permitiu. O Senhor quase mata a Balã. Deus teve que usar uma jumenta para falar com Balã, porque ele não veia que o ángel do Senhor tinha uma espalda desenfundada para matá-lo, porque ele estava indo por la riqueza, por lo que ofereceu Balaque a ele. E o Senhor os livrou el pueblo. O Senhor os livrou el pueblo. E Balaão, lo que hizo foi bendecir al pueblo de Deus, não só uma nem duas, pero 3 vezes. Bendeciu al pueblo de Deus. E o Senhor recuerda a Judá, a tribo de Judá, recuerda a su pueblo. Tudo lo que he hecho, como los saqué del Egipto, como los mantuve, que não lhe ha faltado nada em el deserto. Quando Deus se lo prometeu a su pueblo que levaria a la tierra que emana leite e miel, pero el pueblo seguia pecando, andando em pecado, andando cometendo coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Ofereciam sacrifício, pero sacrifícios que não era aceito por el Senhor. E em el verso 6, el Senhor, os requisitos del Senhor para com su pueblo. Com que me apresentarei ante ele, Senhor, e adorarei al Deus Altíssimo? Me apresentarei ante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano? El 7. Se agradará el Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 arroyos de azeite? Darei-me primogênito por mi rebelião, el fruto de mis entranhas por el pecado de mi alma? El 8 diz, homem, ele te ha declarado lo que es bueno. El Senhor ha declarado a su pueblo. Depois vamos volver atrás, quando Deus ha dito al pueblo qual era o sacrifício que agradava ao Senhor, qual era o sacrifício que ele esperava de su pueblo. Então ele diz, homem, ele te ha declarado lo que es bueno. E que pide el Senhor de ti? Solamente fazer justiça e amar misericórdia, e humilhar-te delante de tu Deus, ante tu Deus, humilhar-te delante de Ele. Misericórdia e justiça, el Senhor le pide a su pueblo, pero el pueblo seguia fazendo o que era malo ante os olhos del Senhor. Andava com, vou seguir um pouco mais adelante. El 10 diz, ai, há em casa de límpio tesouro de impiedade e medida escassa, que és detestável. Ou seja, aún tinham coisas que desagradavam ao Senhor, não se haviam convertido de seu coração, andavam em el pecado. El 11 diz, serei límpio, Bueno, una pregunta, eles fizeram uma pergunta, outra vez vuelve a pantalla a oscurecer. Ai, Deus meu. Serei límpio com peso falso e com bolsa de enganosas peças? Como serei límpio se aún tenho maldade, se carrego coisas que não agradam ao Senhor? Como serei límpio? Como Deus me pode limpiar? E eu clamo ao Senhor, Padre, limpa-me, purifica-me, santifica-me. Como se eu não me desago das coisas que lo tenho aí metida dentro meu, dentro minha casa, que a los ojos del Senhor não é o que ele tem, porque isso me separa del Senhor. O Senhor está falando hoje a su pueblo. Há uma ira, há um enojo, há
a soberba, o orgulho. Há muito que necessita ser quitado. Há a injustiça, há a ira, há a língua mentirosa. Há muito que o Senhor está nos exortando esse dia, essa manhã, porque o Senhor me ha dado duro comigo. Hein? El 12 disse: com lo qual sus ricos se colmaram de rapina, e sus moradores hablaram mentira, e sua língua enganosa em sua boca. Assim era. Assim era. La língua mentirosa. El 13, que foi o versículo que o Senhor me disse: por isso eu também te hice enfraquecer, hirindo-te e assolando-te por tus pecados. El 14 ele diz: comerás e não te saciarás, e tu abatimento estará em meio de ti. Ou seja, lo que está me abatindo, lo que me está, que não dou saciado, por mais que busque, por mais que tenha, não dou saciado, porque há coisas em meio de mim, em meio de nós outros, que aún, se sigues aí, Deus não vai falar, Deus não vai tratar, Deus não vai fazer. Então, ¿cuáles são os ídolos hoje? ¿Cuáles são as balanças enganosas que temos hoje dentro de nós, que temos em nossa casa? Quais são as atitudes? Quais são as coisas que seguimos fazendo que é abominável aos olhos do Senhor? Não há, não há, não há. Ai, Senhor. Não sei o que passa com esse telefone hoje, pero bueno. Deus está falando esta manhã. Dejemos el pasado, dejemos as coisas del pasado, dejemos as coisas que nos separam del Senhor. Dejemos as coisas porque não há pacto com a luz, de la luz com las tinieblas. Não há pacto. Onde a luz chega, as tinieblas têm que sair. Então, que Deus está falando hoje, esta manhã, para nós outros. Que estou fazendo. Em minha vida financeira, estou fazendo coisas que estou recebendo ganâncias de forma ilegal, Odete. Estou recebendo coisas, meu irmão, minha irmã, estou recebendo coisas de forma ilegal que aos olhos do Senhor não agrada. Que há? Porque o Senhor me falou. O Senhor me ha dado muito forte hoje. Mientras sigue esto, tu não disfrutarás do que eu tenho para ti. E o Senhor habla muito forte. Ele disse: comerás e não te saciarás, e tu abatimento estará em meio de ti. Ou seja, lo que me abate, lo que me impede, sigue comigo. Ele disse: mientras esteja aí, eu não vou obrar, eu não vou fazer. Recorrerás, pero não salvarás. E lo que salvares, lo entregarei eu a la espalda. Essa é uma palavra muito, muito, muito dura. Ele diz em ele 15: semblarás, pero não cegarás. Pisarás azeitona, pero não te ungirás com ele azeite e mosto, pero não beberás ele vinho. O Senhor me ministrou que muitas vezes buscamos do Senhor, buscamos fazer, porque hoje mais queremos fazer que ser. Ou seja, mais queremos apresentar, fazer obras do que ser a obra do Senhor, ser uma obra em la mano do Senhor, porque somos uma obra inacabada. O Senhor trabalha em nós outros, o Senhor é que nos vai limpiando, o Senhor que vai abrindo os caminhos, o Senhor que nos vai purificando para vivermos para Ele. E às vezes queremos plantar, e às vezes queremos sembrar, queremos fazer sacrifício, como faziam sacrifício de tolos. Sacrifício, o Senhor não se compraz o Senhor, no Antigo Testamento, que era através de sacrifício de animais, o Senhor não se complazia com isto. Não agradava o coração de Deus este sacrifício. E Ele ha dito os sacrifícios que agradam a Ele. E queremos fazer.
pero não somos lo que Deus ha chamado. Ou seja, estamos como Ele dijo aqui. O Senhor me ha ministrado. Semblarás, pero não cegarás. Porque estás sembrando coisas que tu não estás apta. Tu estás sembrando por sembrar. Tu estás fazendo por fazer. Como o sacrifício que fazia, quando o povo oferecia sacrifício ao Senhor, eles creiam que o sacrifício, a morte dos animais, quanto mais animais matavam, mais eles estavam livres do pecado. E não é assim, não era por o tanto que matavam. O sacrifício que o Senhor pediu ao povo, que o Senhor chamou ao povo a oferecer, era honestidade, misericórdia e humildade. E que temos nós outros dentro de nós outros hoje? Que tenho eu dentro de mim hoje? Eu carrego a justiça? Eu ando em justiça, em retitude ao Senhor? Que o Senhor me perdone, porque eu não sei expressar muito bem. O Senhor me dá um pouco de entendimento, mas eu não sei explicar muito bem. Mas eu espero que esse vídeo venha falar com pessoas hoje, porque o Senhor nos está exortando. E hoje, todo o que Deus ha hablado em mi devocional, em toda a manhã, foi exortação. Oh, exortação, porque o Senhor exorta, o Padre cuida, o Padre exorta e castiga a todo aquele que Ele ama. E o Senhor nos ama tanto, tanto que Ele nos exorta. É por amor. Não receba a exortação do Senhor que lhes pareça mal. Não receba e diga, ai não, pero está mal, porque quem é a irmã, quem é para vir dizer de isso e de aquilo. Não, o Senhor me ha exortado a mim primeiro. O Senhor me ha dito, eu já te digo coisas, e tu não has posto em prática, tu não has hecho. Eu te dije que deixara esse trabalho. Eu te digo que isso não me agrada, que isso te está impedindo de avançar, como foi o título que o Senhor me ha dado hoje na palavra. Derrando o passado atrás, derrando as coisas do passado, derrando as coisas que me afastam da promessa de viver o propósito de Deus, derrando todo aquilo que me impede de que o Senhor obre em minha vida. Porque eu necessito ser aprovada por Deus. Eu necessito ser aprovada por el Senhor. Derrando o passado atrás e avançando ao propósito original. E qual é esse propósito original? Derrando o passado atrás e volvendo ao propósito original. Qual é o propósito original? Vou ler. Deuteronômio, capítulo 10, verso do 12, vou ler do 12 até o 14, que diz: Agora, pois, ó Israel, que pide Jeová tu Deus de ti, senão que temas a Jeová tu Deus, que ande em todos tus caminhos, e que lo ames, e sirva a Jeová tu Deus com todo tu coração e com toda tu alma, com todo tu sentimento, com todas tus emoções, com todo, não é só de la boca para fora, não é só dizer e não honrá-lo e não obedecê-lo com meu corpo, com todo meu ser, com toda a minha maneira de ser, com toda a minha maneira de portar-me, de como ando, de como hablo, de como me visto. É assim que honro ao Senhor com todo o meu coração e com toda a minha alma. Não olvidando da honestidade, da misericórdia, da humildade. Da humildade. El 13 disse que guarde os mandamentos de Jeová e seus estatutos e que eu te prescrevo hoje para que tenhas prosperidade. Para que tenha prosperidade. Em todo, em cada área de nossas vidas. E olha o que diz el 14. He aqui, de Jeová tu Deus são os cielos
y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es de Ele. E Colossenses capítulo 1, verso 16 diz: porque por Ele foram criadas todas as coisas, que estão em los cielos e que estão em la tierra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestade, todo foi criado por Ele e para Ele. Todo. Sejam tronos, sejam domínios, sejam principado, sejam potestade. Tudo ha sido criado por Ele e para Ele. Em Colossenses fala, em Colossenses habla que todo foi criado por Ele. Eu buscando em internet, me apareceu, quando eu busquei sobre quando Deus criou todas as coisas, qual era o propósito. E aqui já lo disse, porque todos foram criados por Ele e para Ele. Aí, aqui dizem, em Colossenses 1:16, testifica que Deus é tanto o origen como o propósito final da existência das coisas. Que forte. Eu lo escrevi aqui. Em Colossenses 1:16, testifica que Deus é tanto o origen como o propósito final da existência de todas as coisas. Tudo ha sido criado por Ele e para Ele. Em la tradução judaica, diz que os judeus, em la tradição judaica de los cristianos, se sostém, Deus meu, santo, poderoso, se sostém que todo o universo foi desenhado para manifestar a glória, o amor e a soberania divina dele, encontrando seu sentido último em el Criador. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Bendito e exaltado seja tu santo nome, o Senhor, em este dia, essa manhã, nos está chamando, nos está ordenando, nos está exortando a buscar dele, a meditar em no que ele tem hablado, a meditar em sua palavra, como ele disse, que devemos meditar em ela dia e noite. Não quer dizer que estamos aí 24 horas aí, não, que cada dia, cada noite, cada dia, cada noite estamos meditando em sua palavra. E para meditar na palavra necessitamos lê-la, necessitamos conhecê-la, porque se não conhecemos, como vamos meditar na palavra? Então, se vamos a meditar, vamos a conhecer a palavra, vamos buscar do Senhor Padre, quais são os deuses estranhos, quais são os ídolos que eu tenho em minha casa, que eu tenho dentro minha, que eu tenho, quais são as coisas que eu tenho que eu consegui de forma enganosa. Quais são as coisas que eu tenho que conseguido de forma enganosa, com mentira, com falsidade? Quais são as coisas que eu tenho hoje que consegui de uma forma que eu passei por em cima de pessoas para lograr o que tenho? O Senhor nos está falando hoje, esta manhã. A palavra é dura. E eu disse, Senhor, pero como vou compartilhar essa palavra? Pero é Ele que manda. Eu só obedeço. E ai de mim se não obedeço. E ai de mim. Como disse Jeremias, como disse Pablo lhe foi imposto um espinho na carne, a Jeremias.
le doía los huesos, necesitaba hablar. Y el Señor ha hecho eso conmigo en esta mañana y este día. Necesito hablar. Yo espero que esta palabra pueda... El Espíritu Santo é quem vai falar em seu coração. Mi hermano e minha irmã que vai ver esse vídeo. É Ele, porque eu, com o pouco entendimento que tenho, que Ele me permite, hasta aqui é o que he tentado passar. E eu sei que a palavra vai falar contigo. Que o Senhor, este dia, nos ensine, nos mostre, revele o que está oculto, o que está escondido. Padre, há coisas dentro de mim, há coisas em minha casa, porque às vezes temos coisas que conseguimos, temos bens materiais, coisas que temos conseguido à base de mentira, à base de engano, à base de lastimar ao próximo para consegui-lo. Isso não agrada ao Senhor. Deshazemos destas coisas em este dia. Deshazemos de todo isto em este dia. Que o Senhor se nos revele em este dia quais são estas coisas, para que podamos deixá-las, para que podamos pedir, Senhor, arranca de minha vida, arranca. Hoje é o dia de arranca. Arranca por la raiz, sácalo e echa no fogo, quémalo. Perdona, Senhor. Perdona. Hoje é o dia que o Senhor nos está chamando, como tivemos um congresso há pouco de mulheres, que o propósito era florescer. Para florescer necessita limpiar a terra. Para florescer necessita limpiar as ervas daninhas, o que está malo. As ervas, a sociedade, há que limpiá-lo. Há que correr um rastrilho e sacar todo a sociedade aí, para que pueda ser regado por el Santo Espírito. Ele lo rega e lo prepara a terra para que pueda ser sembrada. Então, que neste dia, o Santo Espírito nos esteja ensinando, nos esteja revelando, nos esteja mostrando o que necessita ser sacado desta terra, para que podamos receber o novo, para vivermos as promessas de Deuteronômio, capítulo 10, do verso 12, 13 e 14, que podamos viver estas promessas. Toma posse desta palavra este dia. Toma posse desta palavra, Deuteronômio 10. Toma posse, recebe. Pero antes de recebê-la, recebe a exortação do Senhor. Abandonando, deixando, desechando tudo o que o Senhor não quer que tu esteja guardado. Que o Senhor este dia abra nossos ouvidos para escutar sua voz. Que o Senhor este dia abra nossos olhos espirituais para que podamos ver, o que Ele nos está ensinando, que está delante de nosso nariz e não vemos. Que o Senhor este dia abra os olhos de nosso entendimento, abre os olhos de nosso coração. Há algo dentro de meu coração que não tem que estar aí? Que vez ou outra estou sacando, estou hablando de minha boca o que está guardado aqui dentro? O enojo, a ira, o orgulho, a soberba, a mentira, a falsidade. O que estou fazendo? Como serva do Senhor, as circunstâncias que eu passo hoje não me podem cambiar o que eu tenho aqui dentro. As circunstâncias a meu alrededor, o que passe ou deixe de passar, não pode alterar o que Deus pôs dentro de mim, porque o Senhor não cambia. E se carrego o Espírito Santo, se tenho a essência de Cristo, o ADN de Cristo, eu não posso cambiar. Então, Senhor, que seja Tu, porque nós outros somos humanos, somos falhos, somos carne. E solamente o Senhor nos pode limpar, nos pode redimir, nos pode santificar. Solamente Ele. Em este dia, em esta manhã, que o Senhor nos redima, nos limpe, nos santifique, nos ensine, nos mostre, nos revele o que temos que desechar. Revela, Senhor, pecado oculto. Revela, Senhor,
Trae arrependimento em nossos corações. Nos ponga em nós outro arrependimento, porque até arrependimento eres tu que põe. Porque o Senhor nos revela e nos quebranta para que nos arrependimos de nossos pecados, de nossas malas condutas. Que seja tu, oh Rei de glória, Rei Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, como diz a tua palavra, em el cielo e na terra. Tem o controle de tudo. Tu has criado todas as coisas para ti. Tu és, Senhor, o soberano de nossas vidas. Que em este dia, em esta manhã, o Senhor pode nos estar direcionando. Em esta manhã, que já é tarde, por la manhã, digo por la manhã que aún não é nem desayunado nem nada. Então, Padre, em este dia, que seja tu conosco, que seja tu nos ensinando, que seja tu nos abrindo nossos olhos, que seja tu nos traindo entendimento, que seja tu nos traindo discernimento espiritual, que seja tu nos ensinando, nos mostrando. Senhor, revela de uma forma clara. Tu nos conhece, tu nos has criado, tu sabes a maneira de falar com cada um, Senhor, a maneira que vamos entender o que tu has falado. Ponga em nós tu vontade. Ponga em nós tu querer. Produz em nós tu vontade. E produz em nós o realizar tu vontade. Porque queremos andar em santidade. Porque tu eres santo. E tu palavra diz que sem santidade nada verá o Senhor. Sem santidade nada verá a Deus. O Senhor mesmo ha dicho, sede santo, porque eu sou santo. Então, santifica-nos. Se tu nos has exortado nesse dia, Padre, Rei de glória, Rei santo e por sempre. Se tu nos has exortado em esta palavra, então, Senhor, revela o que está mal dentro de nós. Revela o que temos que não agrada a ti. Para que nós podamos dizer, Senhor, arranca-lo. Porque eres tu que lo saca todo lo malo. Eres tu que põe dentro de nós. Eres tu que nos revela, Senhor. Eres tu que nos revela o que está mal, para que podamos pedir ao Senhor armas, estratégia de como desfazer destas coisas. Nos esforcemos em esse dia, em esta manhã, para fazer a vontade daquele que nos chamou, que nos tirou, que nos sacou das tinieblas, para sua gloriosa e maravilhosa luz. Que seamos luz em este mundo de tiniebla. Já há muita tiniebla, já há muita maldade. Que seamos a luz, que seamos a sal, que seamos a bendição em la vida del prójimo, de nossos irmãos. Que seamos instrumentos para edificar em nome santo e poderoso de Jesus. Que recebamos em esta manhã a exortação do Senhor com amor, com gozo, com alegria, porque o Senhor exorta aquele a quem ama. Que padre que não castiga seu filho. Que padre que não deseja o melhor para seu filho. Imagina Deus soberano, todo-poderoso, lo que Ele anseia e deseja para nós. Esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Toma posse da palavra do Senhor para vivermos as promessas. Deseja o que está mal para receber o bueno do Senhor em este dia, em nome de Jesus. Padre, te dou graça por mais uma palavra. Te dou graça por la vida de mis irmãos, de cada um que vai ver esse vídeo. De mi prójimo, Senhor, porque sei que esta palavra alcançará pessoas. E tu palavra, Senhor, não volve vazia, Senhor. És uma semilha que é sembrada. És uma semilha que é sembrada e o Senhor produz o desejo tuyo. O desejo tuyo de conhecer-te a ti. Senhor, tu palavra não volve vazia. Então, que este dia, esta palavra pode alcançar vidas, pessoas que aún não te conhecem. Que vas a conhecer-te a ti, através desta palavra. Que vas a ter um encontro contigo através desta palavra. Que vai receber de ti, Senhor. Vai receber do Senhor através desta palavra. Eu creio. Eu bendigo a vida de cada um de mis hermanos e de mis hermanas. E que recebo esta palavra com amor, com gozo, com alegria, com prazer, com entendimento, com discernimento. Para entender que o Senhor exorta a quem Ele ama. Não nos olvidemos de revestir-nos neste dia com a coraça da justiça, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, calçando a sandália do Evangelho, cingindo nosso lombo com o cinto da verdade e nos revestindo
de honestidad, de misericordia y de humildad. Esta es la palabra del Señor para nuestras vidas en el día de hoy. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Reciba del Señor en este día un renuevo, una fortaleza del Señor. Reciba una unción nueva del Señor en este día, en esta mañana. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Reciba lo que Dios tiene para ti. Reciba con alegría, con gozo, con paz en tu corazón. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones.